vereador de Ribeirão Preto suspeita de crime de prevaricação cometido pela administração municipal. A prefeitura estaria permitindo o enriquecimento de terceiros através de propagandas em pontos de ônibus. Falta regulamentação para as propagandas exploradas em pontos de ônibus de Ribeirão Preto. Esta é uma das irregularidades cometidas pelo consórcio pró-urbano revelada na CPI do transporte em 2013. A regulamentação desta exploração e outros 28 itens estão em um termo de ajustamento de conduta firmado entre Prefeitura, Transerp e pró-urbano em maio do ano passado, mas até hoje não foi cumprido. A investigação apurou que cada painel de propaganda em ponto de ônibus custa R$ 53 mil ao anunciante. Em Ribeirão Preto, são 950 painéis, cerca de 100 milhões de reais por ano com este tipo de anúncio. Mas, sem regulamentação, a pergunta é uma só. Quem está ganhando esse dinheiro? Um particular está explorando isso e desviando esse dinheiro integralmente. Não se sabe para o bolso de quem. No depoimento de Marco Antônio dos Santos, colhido na CPI em 11 de outubro de 2013, o secretário da administração diz que, com relação ao espaço publicitário, é prevista autorização para a exploração e que poderá, inclusive, ser considerada no momento de se efetuar o cálculo da tarifa. Porém, não se recorda de autorização para tal fim em sua pasta. Já o William Latuf responde afirmativamente quando é questionado se existe um valor arrecadado pelo consórcio a título de publicidade, mas que a Transerp ainda não possui estes valores. Na CPI nós apuramos que o dinheiro das propagandas em pontos de ônibus está sendo desviado para o bolso de um particular. No meu entendimento, isso é um crime grave, um crime de prevaricação. Alguém está enriquecendo com o dinheiro que é do povo de Ribeirão Preto. O dinheiro dessas propagandas deveria estar financiando a construção de novos abrigos para os pontos de ônibus ou reduzindo o preço da passagem, como diz o contrato. O contrato de concessão diz, e a CPI provou pelos depoimentos, que deve ser encarada como uma receita acessória. Tem que contabilizar esse dinheiro e abater no preço da tarifa, o que não está acontecendo em Ribeirão Preto. A prefeitura informou que a regulamentação da propaganda nos abrigos de ônibus está sendo concluída e será feita em conjunto com o projeto de regulamentação de todo o mobiliário urbano. Disse também que a publicidade nos ônibus não gera recursos, uma vez que são trocadas pela manutenção dos abrigos. Não é o que parece. O vereador Marcos Papa copiou a tela da empresa que explora a publicidade nos pontos de ônibus em Ribeirão. Ela faz propaganda do serviço e deixou disponível a proposta comercial de R$ 56.943 por painel. Causa muita estranheza. O superintendente da Transerp, que é o órgão responsável por gerir o transporte público, dizer que desconhece a receita gerada com essa publicidade. E agora, através dessa nota que está sendo divulgada, a prefeitura dizer que troca essa exploração pela manutenção dos pontos. Isso é um absurdo, até porque assim, o que se fatura com essa propaganda é muito mais do que gastaria para construir um ponto. Além disso, a receita das propagandas deveria constar na planilha do transporte público. Isto geraria mais economia para o consórcio e reduziria o preço da passagem. Quando essa receita deixa de ser apropriada, ela deve estar sendo desviada. Enquanto o dinheiro não é contabilizado, quem sofre é o usuário. Ônibus lotado, pontos de ônibus sem estrutura, o povo sofrendo, empresas enriquecendo e a prefeitura não está fazendo nada para consertar a situação. Renata Carvalho para o Jornal da Clube. A Mídia Pool não se manifestou. O consórcio pró-urbano disse que a informação passada pela prefeitura é verdadeira. Ele tem autorização para explorar a publicidade e a mesma é trocada pela construção, reforma e manutenção dos abrigos. O consórcio informou ainda que não tem qualquer receita oriunda deste serviço. Ao vivo, a repórter Renata Carvalho traz mais informações. Renata. Sobre este assunto, eu converso agora com o cientista político José Elias Domingos. Bom, a prefeitura diz que as propagandas são trocadas por manutenção nos pontos. Isso é justo com o cidadão? Boa tarde. Boa tarde.
Esse é um caso, no mínimo, escandaloso, né? O cidadão que utiliza os pontos de ônibus sabe que os pontos estão totalmente deteriorados. Não há um investimento correlato dentro daquilo que é declarado que foi gasto. Então, o cidadão comum que utiliza o ônibus, que depende desses pontos de ônibus muito bem equipados, melhorados, reformados, não tem sentido isso na pele, né? É preciso brigar judicialmente para resolver essa situação? A gente chegou num ponto, em alguns municípios do Brasil, né? Isso é um reflexo do âmbito nacional, que a gente precisa brigar judicialmente por algo que deveria ser uma conduta ética do político, né? Então, esse caso, ele por ser tão escandaloso e com risco de crime de prevaricação previsto no Código Penal, artigo 319, é essencial que a justiça fique atenta a essa questão. Agora, a falta de regulamentação para explorar as propagandas nos pontos precisa de atenção também da Câmara? Essencialmente, a Câmara, a função dela é exatamente fiscalizar o Poder Executivo. Então, é essencial que, nesse caso, a Câmara, ela fique atenta, seja criando uma comissão processante, seja convocando o Executivo para poder dar explicações. Veja bem, esses valores que foram investidos nesses pontos de ônibus não foram declarados. Nós não sabemos para onde foi parar esse dinheiro. Então, é papel dos vereadores, não só da oposição, mas dos vereadores da situação, que muitas vezes eles reforçam aquilo que o Executivo quer, chamar o Executivo para dar esclarecimentos. A Prefeitura deveria receber por essas propagandas? Na verdade, quem deve receber diretamente é a Prefeitura, mas indiretamente ele é o cidadão. Então, a Prefeitura não consegue muito bem esclarecer para onde foi parar esse investimento. Então, o Executivo, ele deve uma satisfação à Câmara, ele deve uma satisfação ao Ministério Público e, principalmente, ele deve uma satisfação ao cidadão que precisa de um transporte público de qualidade e não tem sendo muito bem contemplado. E a atual situação interessa a quem? Olha, nessa atual situação que a gente trabalha ainda com suspeitas, né? Interessa a administração, interessa esses grupos de consórcio pró-urbano, esses grupos empresariais que controlam a administração de ônibus municipal e também interessam a grupos que a gente não sabe, os chamados na política de interesses escusos, né? São grupos que acabam se beneficiando do jogo político e acabam negligenciando uma boa atuação política para o bem do cidadão. Zé Elias, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. Eu volto daqui a pouco com outras informações. Paulo Pucci. Ok, Renata.